Olá, alunos. Aqui quem vos fala é a professora Aldirene Guilhermino, tá? Grade curricular Matemática, Geometria Analítica, distância entre dois pontos. Iremos ver distância entre dois pontos, ponto médio, área do triângulo, equação da reta. Alguns exemplos, certo? Para o vídeo não ficar tão longo, certo? Vamos iniciar então. Primeiro de tudo, vamos ver o plano cartesiano, que tudo vai funcionar à base do plano cartesiano, certo? Então, o que acontece? Nós temos aqui o plano cartesiano, lado vertical, ordenada, lado horizontal, abscissa, certo? Temos os quadrantes, 1, 2, 3 e 4. Temos a bissetriz também dos quadrantes, certo? Temos a bissetriz dos quadrantes pares, seria 2 e 4, tá? O quadrante 2 e 4. E a bissetriz do quadrante ímpares, que seria 1 e 3, certo? Nós temos também para ordenado, o meu par ordenado A é 1 e 2, tá? Então, de 1 representar X, que é o eixo da abscissa, e 2 representa Y, que é o eixo da ordenada, certo? E aqui nós temos as regrinhas para pertencer ao primeiro, ao segundo, ao terceiro e ao quarto quadrante, certo? Então, poderíamos dizer que o primeiro quadrante X, para pertencer ao primeiro quadrante, X tem que ser maior ou igual a 0. E Y tem que ser maior ou igual a 0, certo? Lembre-se disso aqui. Maior ou igual, certo? Que eu não coloquei aqui o sinalzinho. No segundo quadrante, meu X tem que ser menor ou igual a 0. E o meu Y tem que ser maior ou igual a 0, certo? No terceiro quadrante, o meu X, no terceiro quadrante aqui, ó, o meu X tem que ser menor ou igual a 0 e o meu Y também, certo? Menor ou igual a 0. No quarto quadrante, o meu X tem que ser maior ou igual a 0 e o meu Y menor ou igual a 0, certo? E o eixo das abscissas, se Y é igual a 0, e o eixo das ordenadas, se X é igual a 0. Ok? E aí vamos seguir. Então, aqui eu tenho a distância entre dois pontos, certo? Tenho o meu plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, nós temos a distância de AB, tá? Temos dos pares ordenados aqui, tá? Distância de AB, e aqui eu posso formar o meu triângulo, certo? Então, eu tenho aqui, ó, distância de AB, distância de AC, distância de BC, tá? Temos o XA, o XB, o YA e o YB, certo? Temos dois pares ordenados aí. Então, a distância de AB é igual a raiz, tá? Delta X ao quadrado mais delta Y ao quadrado, certo? Então, vamos ver um exemplozinho aqui, certo? E aqui a gente tem. Dados os pontos M menos 1 e menos 1, N 5 e menos 7, e C, X e 3, determine X, sabendo que o ponto é equidistante dos pontos M e N, certo? Então, a distância de MC é igual à distância de NC, tá? O que acontece? Então, meu XC, tá? Meu XC menos o meu XM, ó, meu XC menos o meu XM ao quadrado mais meu YC menos o meu YM ao quadrado. Isso é igual ao meu XC,
certo? Meu xc menos o meu xn, certo? Menos meu xn, tudo isso elevado ao quadrado, mais meu yc, tá? Menos o meu yn, tudo isso elevado ao quadrado. Fiz a igualdade, tá? Distância de MC, que é igual a distância de NC. Agora vamos colocar na fórmula, certo? Então, o que a gente vai acontecer aqui? XC, que é o meu XC? Então, seria o número do par ordenado. Então, meu X, como ele não tem um número, ele vai ser o próprio X que está aqui, ó, indicando, tá? Meu X, a incógnita, menos 1 do xm, olha aqui o xm ao quadrado, mais 3 do yc, aqui o meu yc, 3, menos, tá? Que é da fórmula, menos 1 do meu ym, tá? Aqui o meu ym, menos 1 do meu ym, tudo isso elevado ao quadrado. Isso é igual ao meu xc, que é x, nós já sabemos que é x, menos o meu xn, que é 5. Então, fiz x menos 5, tudo elevado ao quadrado, mais 3, que é o meu yc, menos o meu yn, que é menos 7, certo? Menos aqui da fórmula, tudo isso elevado ao quadrado. Agora a gente vai fazer as regrinhas de sinais e resolver, certo? Então, vamos lá. Então, menos com menos dá mais, tá? Só eliminei aqui os sinais. Então, fiz x mais 1 elevado ao quadrado, mais. Menos com menos dá mais, 3 mais 1, 4. 4 elevado ao quadrado, certo? Que é igual, explico já isso aqui, que é igual a x menos 5 ao quadrado, mais. Menos com menos mais, 3 mais 7, 10 ao quadrado. Agora, o porquê desse 2 aqui, certo? Quando eu coloco, tem uma igualdade, certo? Com raiz, com radical, o que acontece? Então, se eu colocar essa equação dentro de um parênteses e elevar ao quadrado, significa que eu posso cortar essa raiz, certo? Então, esse 2 aqui com esse 2 aqui, eu corto a raiz e fica essa equaçãozinha aqui. E a mesma forma aqui, depois da igualdade, tá? Corto esse com esse e tirei a raiz, certo? Tirei o radical. E agora vamos resolver. Então, x ao quadrado, tá? Trinômio. Vamos lá para o trinômio quadrado perfeito, certo? Então, vou ter aqui, ó, x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, tá? Que dá 2x, mais o segundo termo ao quadrado, que vai dar 1, tá? E aqui, 4 ao quadrado, 16. Isso é igual, mesma coisa, vamos para o trinômio. Então, o que a gente faz? X ao quadrado, certo? Menos, tá? A diferença agora, menos 2 vezes x, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, que dá 10x, mais o segundo termo ao quadrado, que é 25, mais 10 ao quadrado, que é 100. E aí a gente resolve a equaçãozinha, certo? Então, vamos lá para a equação do primeiro grau. Vamos transformar. Aqui tem como eliminar, né, e adicionar. Aqui tenho x ao quadrado. Se eu transferir para esse lado, ele fica negativo. Então, a gente já corta, tá? Porque vai ser x ao quadrado menos x ao quadrado, vai dar 0, certo? Aí, repete. Aqui, 2x mais menos 10x. Trago para antes da igualdade, vai ficar mais 10x, certo? Que é igual a 25, continua no mesmo lado, certo? Mais 100 também, e aqui eu faço uma adição. 1 mais 16, 17, está positivo, passa para o outro lado da igualdade negativa, certo? E só é fazer isso aqui, ó. 2x mais 10x é igual a 12x, isso é igual a 25 mais 100, 125, menos 17, isso é igual a 108. Então, x é igual a 108 dividido por 12, isso é igual a 9, certo?
daí um exemplo de distância. Agora a gente vai entrar em ponto médio, tá? Ponto médio de um segmento. Então, aqui tem o gráfico, tá? Então, é a mesma coisa, os pares ordenados. Então, a formulazinha é xm é igual a xa, que é o meu ponto médio. Meu xa mais xb dividido por 2. Meu ym é igual a ya mais yb dividido por 2, certo? O que acontece aqui? Vamos para um exemplo, certo? As coordenadas do ponto médio do segmento de extremidade A1, A1, menos 2, né, o par. E o B é menos 1 e menos 4, certo? São, aí eu quero saber a resposta. O que eu vou fazer? Usar a formulazinha do ponto médio, mais fácil, bem rápido. Então, meu xm é igual a menos 1, tá? Mais 1. Dividido por 2. Então, tem um 0, 0 dividido por 2, isso dá igual a 0. E o meu ym é igual a menos 2, menos 4, certo? Então, se eu fizer menos com menos, jamais. Sinais iguais. Repete aqui, tal, conserva, né? Menos 6 dividido por 2, meu ym é igual a menos 3. Então, minha resposta seria D, certo? E aí, a gente também vai ver um pouquinho de condições para alinhamento de 3 pontos, tá? Vou ter um par ordenado A, B e C. Então, os pares ordenados são colineares, tá? O que acontece? Então, vai ser aqui o meu x1, meu x2, meu x3. y1, y2, y3 e 1 para completar o determinante, certo? Isso aqui a gente já aprendeu lá no segundo ano, tá? Que era o que? Regra de Sarrus, certo? Então, a gente vem aqui agora um exemplo. Considerando, por exemplo, a reta definida pelos pontos Q1 e 1 e R4 e 5, como P, Q e R são colineares, temos. Então, a gente sabe que esse daqui é para completar, certo? Aquele ponto que não temos, tá? Então, vamos lá. X, Y e 1. E aqui nós temos, na linha do X, temos 1 e 4. Ó. Na coluna do Y, temos 1 e 5, certo? Aí repete. O que acontece? Vamos aqui, ó, repetir tudo isso aqui na regrinha de Sarrus, o determinante, tá? A gente repete as duas primeiras colunas, certo? E aí a gente faz isso. X vezes 1, x, x vezes 1, x. Y vezes 1, y, y vezes 4, 4y, tá? 1 vezes 1, 1, 1 vezes 5, 5, certo? Agora daqui pra cá. 4 vezes 1, 4, tá? Quando a gente vai daqui para cá agora é negativo, então vai ser menos 4. 5 vezes 1, 5, 1 vezes x, menos 5x. 1 vezes 1, 1, 1 vezes y, menos y. E aí a gente vai fazer o que? Reduzir, né? Vamos reduzir a reta aqui, a equaçãozinha da reta, certo? Se eu fizer aqui x menos 5x, isso dá menos 4x, tá? Se eu fizer 4y menos y, isso dá 3y, tá? Se eu fizer 5 menos 4, isso dá igual a 1. Então, a minha equaçãozinha da reta é menos 4x mais 3y mais 1, que é igual a 0. Tá? Isso aí é a equação geral da reta. Yeah. Tudo bem até aí? Então, vamos mais um pouquinho aqui, tá? Aprender aqui a área de um triângulo, certo? Não, se eu peço lá na questãozinha, tá? Tá lá no Classroom, tá? Para vocês responderem. Se eu pedir aqui, ó. A área de um triângulo de vértice A, meu ordenado ponto A, né? Ou seja, XA e YA, B, XB, YB e C, XC e YC é, então, tenho aqui a área do triângulo, que é o meu delta dividido por 2, tá?
O que acontece? Aqui eu tenho o meu triângulo, que é a mesma coisa que eu já havia explicado, certo? Lá no início da aula. E aqui eu posso fazer também por regra de Sarrus, tá? Porque são pontos colineares, certo? Vamos para exemplos. Também vou dar uma dica rápida aqui também para vocês. Pode fazer por determinantes, tá? Ou assim, que é bem mais simples, mais rápido. Calcula a área da região rachurada, certo? Então, sendo A, então que seria o meu A, certo? O meu A1 e 2, certo? O meu aqui, ó, 1 e 2. O meu B, 3 e 4, certo? Uma reta aqui, ó, 3 e 4. O meu C, 5 e 3. E o meu D, 4 e 1. O que eu vou fazer? Que era a área do triângulo, então eu vou usar a formulazinha, certo? Mas isso eu vou fazer assim, ó. Vamos lá. Colocar. Poderia ser por determinante, mas aí vamos fazer desse jeito simples, tá? Que você também pode fazer também lá com um determinante na equação da reta, certo? Vamos aqui. Eu tenho 1 na coluna do x, tá? Aí aqui, ó. Todos os valores de x colocamos na primeira coluna, certo? 1, 3, 5, 4. Todos os valores de y na segunda coluna. Então, 2, 4, 3. 1, viu? 2, 4, 3, 1. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos aqui. E repete, certo? Então, vamos aqui. O que a gente vai fazer? Multiplicar. 1 sobre 2, tá? É a minha área do triângulo. Colocar dentro do módulo, tá? Eu vou fazer 1 vezes 4, tá? 3 vezes 3, 5 vezes 1, 4 vezes 2, certo? Essa aqui, essa setinha aqui vermelha, né? Que é a primeira, que é a multiplicação que estamos fazendo, tudo positivo, tá? A não ser que tenha um sinalzinho aqui pra gente fazer a regrinha de sinais. Como não tem, a gente positivo. O azulzinho aqui, ó, tá representando os negativos, certo? Então, vamos fazer 2 vezes 3, 4 vezes 5, 3 vezes 4, 1 vezes 1, certo? E aqui a gente só fazer a multiplicação e adicionar, certo? 1 vezes 4, 4, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 1, 5, 4 vezes 2, 8. E aqui do mesmo jeito, tá? O que a gente vai fazer agora a adição e a subtração, tá? Fizemos a adição e a subtração desses números, o que aconteceu? Deu o quê? Menos 13, tá? Então, o que acontece? A gente vai pegar 1 vezes menos 13, certo? Dá menos 13 sobre 2. Se eu tirar o módulo, isso aqui fica positivo. Então, vai ficar 13 dividido por 2. Então, a área do triângulo é igual a 6,5, tá? Isso aqui. Tudo bem até aí? Vamos para mais um, certo? Então, era isso, tá, gente? Tem mais algumas questões, mas deixa para a próxima, certo? Para não prolongar tanto o vídeo. Tchau, até mais. Boa aí. Boa mesmo. 19 minutos. E tchau. Meu Deus do céu. Depois disso tudo.